geral, né, o que o país produz e o que o país compra, não é isso? Importação e exportação, a grosso modo. Então, logicamente, se você olhar o reflexo da balança comercial, isso pode espelhar o quê? Que o país está importando mais e exportando menos. Então, isso pode ser um reflexo macroeconômico da análise. Isso pode influenciar aspectos microambientais, ok? Então, só para vocês terem uma visão geral da ideia do que seria essas variáveis macroeconômicas, ou conjuntura econômica, ou variáveis econômicas do macroambiente, ok? Muito bem. Variáveis sociocultural. Tá? O que significa isso? Bom, de uma maneira geral, a gente está falando de aspectos socioculturais, nós estamos falando de pessoas, da população e da cultura que envolve essas pessoas. Então, a gente agregou aqui social e cultural, ok? Mas estilos de vida, né? Alteração nas modas, costumes, alteração de valores, princípios fundamentais, né? De estilos de vida. Então, tudo isso pode ser identificado como variáveis sociais e culturais. A opinião pública sobre determinado produto ou serviço, né? Mercado de trabalho, conflitos de interesses entre classes sociais, o papel dos sindicatos de uma maneira geral, não é isso? Dependendo dos governos, né, e das políticas governamentais, dá-se mais apoio a determinados, né, aspectos do sindicato, condições trabalhistas, existência de grupos sociais, étnicos, políticos, religiosos. Eu chamo a atenção desse fato, né, porque se você, por exemplo, é de uma determinada religião, né, independente do que seja, aqui não vai nenhuma crítica, nem construção nada disso, mas a ideia é que dependendo da circunstância, dependendo da religião e dos seus costumes, você pode consumir, né, mais produtos ou menos produtos. Imagina que você, por exemplo, né, da religião, você é hindu, você mora na Índia, então seria, né, uma grande perda de tempo se eu abrisse uma churrascaria, né, numa região em que as pessoas não comem carne, por exemplo, a vaca é sagrada. Né, um exemplo típico, né, parece, né, uma piada, mas reflete a ideia de você avaliar condições macroambientais para que você desenvolva um determinado produto ou serviço. Então, a existência de variáveis sociais e culturais influenciam substancialmente a análise também do microambiente. Não é isso? Pois bem. Política, governo e legislação. Qual é a ideia? Bom, a ideia é a seguinte, né? Alterações políticas, movimentação política. Então, véspera de eleição, você dificilmente vai ver que as empresas estão tomando decisões cruciais, né? Por quê? Movimentação política pode impactar numa decisão arriscada. A mudança de um governador, a mudança de um governante, de um presidente, são articulações políticas que, obviamente, vai impactar no microambiente das organizações. Políticas governamentais, tudo isso pode influenciar as decisões das organizações. A legislação também, não é isso? Uma determinada legislação, ela pode o quê? Impactar positivamente ou negativamente a um determinado segmento. Mas vamos a alguns exemplos aqui. Política, governo e legislação, o que eu quero dizer, o que nós queremos dizer, é que isso está conduzido pelas três esferas, né? Federal, estadual e municipal. Ou seja, política do município, política do governo, política do estado, governo federal, estadual, municipal, legislação municipal, estadual, federal. Não é isso? Política governamental do país, exemplo, política monetária, partidária, estatização, estruturas de poder, não é isso? Como é que é a política de uma maneira geral do país? Né? Qual é a movimentação política? Né? Estilos, partido político, democracia, né? Sistemas de governo. Então, tudo isso pode favorecer ou não a determinados investimentos, a determinados negócios. A política industrial, por exemplo, incentivos ao investimento. Nós estávamos discutindo, né, especificamente a questão da tecnologia, mas é lógico que políticas de incentivo a pequenas e médias empresas envolve, né, aspectos da tecnologia e envolve aspectos políticos. Ok? Então, é lógico que tudo isso pode influenciar as variáveis do microambiente. Né? Dá um exemplo típico. Imagina que
por legislação estadual, o ICMS, por exemplo, do leite, né, no estado X, ele seja mais alto que no estado Y. O que vai acontecer é que pode, né, acontecer que as empresas, né, que vão consumir leite, padarias, supermercados, etc., e você também, que é um consumidor final, você vai preferir leite mais barato. Então, provavelmente, essas empresas vão comprar do outro estado, né, que vai sair mais barato do que a própria produção de leite do seu estado. Em função de quê? Em função de uma política tributária, né, de taxação excessiva do ICMS, por exemplo, no leite. Um exemplo que pode ser aplicado ao mercado de uma maneira geral, ok? Então, aí nós temos a questão política, governo e legislação. Muito bom. Ainda política, governo e legislação, continuando, estabilidade política e mudanças, não é isso? Como é que está politicamente o país, né? Como é que está o regime, o sistema de governo? Então, tudo isso pode influenciar. Leis laborais, acordos coletivos de trabalho, né? Eventualmente, uma política, a empresa ela paga, por exemplo, para o seu funcionário, 20%, por exemplo, de recolhimento de INSS. De repente, vai passar a recolher 30%. Isso vai impactar, né, na oferta de emprego? Sem sombra de dúvida, não é isso? Reservas de mercado, subsídios governamentais, tudo isso tem a ver com políticas governamentais e são elementos macroambientais, ok? Muito bem. Condições demográficas, não é isso? As condições demográficas, elas estão associadas à palavra demografia, que significa população, ok? Então, aspectos populacionais estão também eventualmente associados até a aspectos geográficos, né? Mas evolução da pirâmide etária do país, né? Então, por exemplo, no nosso país, observa-se que há uma tendência de envelhecimento populacional. Então, essa tendência de envelhecimento populacional significa dizer que está nascendo menos pessoas, ou seja, né, o nosso país está envelhecendo gradativamente, como a Europa, né? A grande parte dos países da Europa já são países envelhecidos. Então, essa modificação de evolução da pirâmide etária do país, ela faz com que empresas observem isso e traduzam isso em novas estratégias de produção de bens e serviços, né? Tendências de emigração ou imigração, né, são condições demográficas. Renda per capita, distribuição do poder de compra, não é isso? Escolaridade média das famílias. Então, eventualmente, uma determinada região concentra, né, uma renda per capita maior, um nível de escolaridade maior, a região sudeste, nós sabemos disso no nosso país. Então, obviamente, isso representa condições demográficas, ok? Então, a ideia é que você consiga imaginar que aspectos demográficos também vão influenciar o microambiente. Pois bem, condições ecológicas e ambientais, né? Aqui também tem a ver com legislação e restrições ambientais. Então, eventualmente, você vai construir uma indústria, você tem uma legislação específica, né? Legislação de impacto ao meio ambiente, ok? Impactos ambientais diversos, condições naturais propícias, não é isso? Jazidas específicas de minérios, água, posição geográfica, né? Energia. Então, tudo isso tem a ver com as condições ecológicas e ambientais. Fenômenos naturais, obviamente, até catástrofes naturais, né? Nós observamos que, eventualmente, alguns países são assolados por problemas naturais que, obviamente, vão impactar na sua economia, ok? Então, a ideia é que essas condições ecológicas e ambientais também sejam tratadas na análise macroambiental, ok? Muito bem. E aí, nós chegamos a um elemento importante da nossa aula, que é a análise SWOT. A palavra SWOT, ela vem de uma tradução de pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades. Então, observe, a análise SWOT examina como se aliam as vantagens e desvantagens internos, ok? Forças e fraquezas, com os fatores externos, positivos ou negativos, oportunidades e ameaças, no sentido de gerar valor. Então,
ameaças e oportunidades, pontos fortes e pontos fracos. A tradução disso aí vem do que nós identificamos como SWOT. Olha lá, do inglês S, strength, que são forças, pontos fortes. Weakness é fraqueza, ponto fraco. Opportunities, oportunidades. E threats são ameaças. E aí nasceu a ideia do SWOT, S-W-O-T, ok? Qual a importância disso, pessoal? A análise SWOT é extremamente importante na análise ambiental. É uma análise clássica, um sentido em que o administrador ele toma consciência do seu ambiente externo e interno, e isso, obviamente, vai favorecer sobremaneira ao desenvolvimento de estratégias. Observa-se que, quando eu falo de análise SWOT, eu estou falando de aspectos internos e aspectos externos. Rapidamente, vamos ao quadro branco para eu discutir alguns aspectos importantes para que a gente possa reavaliar melhor essas condições. Ok? Muito bem. Então, conduzindo a questão da análise SWOT, nós vamos avaliar o seguinte, olha, ameaças e oportunidades são avaliações do ambiente externo. Externo. Ok? Agora, pontos fortes e pontos fracos são avaliações do ambiente interno. Então, aqui eu estou falando de aspectos internos. Que aspectos internos? Aqui eu estou falando essencialmente de recursos e capacidades da organização.